Vamos continuar a mensagem de quarta-feira. Vamos falar de adversidade. E aí, eu quis pegar uma base, né? Quis pegar uma base, a gente pega o Salmos 102. 102. Base. Na quarta-feira, a gente estava falando sobre a adversidade. Todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por adversidade. Ela tem um significado bíblico de oposição. Mas o Aurélio, eu falei, né? Na quarta-feira dá vários significados, como vento contrário, contrariedade, infortúnio, desgraça e tantos outros, né? Mas todo mundo vai passar por adversidade em algum momento da vida e de um grau, às vezes maior, outros menores, mas todo mundo vai passar. E o que nós estamos falando aqui foi o que Jesus ele falou lá em João capítulo 16, né? No mundo vocês vão ter aflições, ou seja, no mundo vocês vão passar por adversidade. As lutas, as dificuldades, as aflições, problemas financeiros, problemas familiares, problemas conjugais e uma série de doenças, né? Problemas de saúde, diagnóstico inesperado e uma série de acontecimentos, e principalmente no mundo em que a gente vive, as coisas estão muito pior, né? A vida já não tem mais valor e multiplicou-se a iniquidade e a violência, assalto, irmãos, é tanta coisa, enfim, tá difícil. Mas e aí a gente pega instruções na Bíblia de como agir, né, com a adversidade. Mas eu peguei uma base bíblica, o salmista falando no 102, vamos ler aqui, diz assim, olha, antes da gente ler, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na quarta-feira, tá? A pergunta é o seguinte: como você seria hoje? Como você seria hoje se não fosse todas as dificuldades e as lutas que você passou na vida até hoje? Todo vento contrário, todas as lutas, as batalhas, as dificuldades que você enfrentou até o dia de hoje, como você seria se não tivesse enfrentado todas elas? Ok, vamos lá, versículo 1 diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como uma fornalha, como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão, os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Não, tá bom, é uma base, né? A gente pegou como base. E esse salmo, né, o livro dos Salmos, que é incluído como no classe de livros poéticos, a maioria foi feito em momentos de aflição, em momentos de dificuldade. Na verdade, a maioria foi feito até mesmo antes de Davi ir para a guerra. E os salmos, ou ele estava fugindo, às vezes de Saul, de Absalão, alguma dificuldade, ele estava saindo para a guerra, correndo risco, né, de perigo, como é o caso do Salmo 91, que foi um salmo
escrito quando ele estava saindo para a guerra, quando ele diz: caiu um leão ao teu lado, 10 leões à tua direita, ele sempre a guerra, sobre as baixas que poderiam acontecer, mas ele declara uma confiança plena em Deus, que Deus guardaria. E a maioria foi feito em momento de dificuldade, momento de aflição, um momento difícil mesmo, sabe, que ele fez. E o salmista passou por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos. Como eu peguei como base, e a gente vai terminar nos Salmos para finalizar, mas uma das pessoas, a gente pega todos os personagens que passaram por adversidade, mas eu escolhi um para a gente analisar. Escolhi um. A gente não vai abrir lá e vou te dizer o que foi que ele passou, tá? Eu vou fazer aqui uma interação com vocês, os crentes que conhecem a Bíblia. Deixa eu ver se você descobre de quem que eu estou falando. Olha só. Olha o que ele passou. Todos eles passaram por adversidade, tá? Todos passaram por adversidade. A gente for pegar um que não passou, não acha. Mas esse daqui, as adversidades da vida dele foram bastante, olha só. Passou por rejeição, ridicularização, agora vocês vão descobrir quem é. Injúria, confinamento, tentação, calúnia, violência física. Já? Quem descobriu? Quando chega em calúnia, tentação, essas coisas. Quem é mesmo? Isso. Tá vendo? Não tem crente que gosta de Bíblia. José. Ele passou por rejeição já desde novo, ele já era rejeitado pelos seus irmãos. E quando ele ia chegando, lá vem ele, já rejeitado por todos os seus irmãos. Ridicularização, até pelo sonho dele, né? Ele foi ridicularizado. Injúria, já na casa de Potifar, ele passou por injúria, confinamento, ou seja, a prisão, e o confinamento também na cisterna, tentação forte. A mulher egípcia, irmão, eram mulheres que se cuidavam, que gastavam com aparência, eram mulheres que com certeza era uma mulher muito bem cuidada, até porque ela era uma mulher rica. Tentação, e ele era um jovem na flor da idade. Calúnia da mulher de Potifar, e agressão, né, o sofrimento físico, porque ele era escravo. Não levaram ele com todo cuidado para ele não se machucar. Na verdade, foi sofrimento, foi muita adversidade que ele passou. E todas as adversidades, a princípio, tudo que ele ia passando, ele não compreendeu, ele não entendeu. Porém, sem entender, ele confiava em Deus, mesmo sem entender. E quando chega lá no final, depois que ele perdoa os seus irmãos, aí ele declara o porquê. Aí ele compreendeu por que ele havia passado por tudo aquilo. E ele dá uma declaração muito forte quando ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem. A gente precisa pegar isso para a gente, né? Então, como a gente estava falando na quarta-feira sobre a adversidade, alguns benefícios da adversidade. Vocês, como você seria sem adversidade? Como você seria? Nossa, nem um crescimento, nem uma maturidade. As vantagens da adversidade. Ela chama a nossa atenção para Deus. E, até as pessoas que não buscam a Deus, quando elas estão passando por adversidade, elas chamam, né? Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, Senhor. Mesmo quando elas vão buscar Deus, não bota o pé na igreja, mas aí ela chora. Aí ela chora e pede para Deus: socorro, me ajuda. Mas nós que somos de Deus, porque essa palavra aqui não é para o povo lá fora, é para nós, mas nós que somos de Deus, a adversidade também nos chama a atenção.
também chama a nossa atenção para Deus, para nos achegar, nos aproximar de Deus. Ela chama a nossa atenção para Deus e não para outra coisa. É aquilo que eu já falei várias vezes e é bom repetir, né? Quando a pessoa é crente, ela está passando por um sofrimento, ela sempre fica mais crente, sempre. Quando ela é de Deus, ela fica mais crente. 2, ela nos assegura o amor de Deus. Pode ter certeza, todo mundo que já passou por uma adversidade muito grande, por um sofrimento muito grande, ela saiu dessa luta, desse sofrimento, com uma confiança maior no amor de Deus. Pode ter certeza que sim, falo por experiência própria. E ela sabe porque ela suportou, ela sabe porque ela passou, ela sabe tudo que ela sofreu, ela sabe quem esteve com ela. De fato, nos assegura o amor de Deus. Outra coisa, número 3, nos torna mais humilde. Sim, nos torna mais humilde. Principalmente porque muitas das vezes a bagagem desnecessária e despercebida, né? Algumas bagagens que a gente carrega na vida que é desnecessária e a gente não percebe, por causa da correria a gente não reflete, e quando a gente para, através até mesmo da adversidade, da tristeza, a gente chega na casa do mundo, começa a refletir, começa a pensar na vida, e aí a gente percebe que está carregando orgulho, soberba, malícia, às vezes inveja, às vezes a cobiça. Vai estar estudando aí essa cobiça. Hoje não. Nos torna mais humildes, nos refina e nos amolda, nos refina, com certeza, né? Tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Aumenta a nossa fé. Quem já passou por adversidade sabe disso. Aumenta a nossa fé, nos ensina a obediência. Inclusive lá em Filipenses fala que o próprio Senhor Jesus, né, ele aprendeu pela obediência. Mas, irmãos, isso é para exemplo nosso, significa que Jesus ele foi até o fim, tá? Ele foi até o fim. Peleia aos nossos amigos, eu sei muito bem a respeito disso daqui. Não sei se mais alguém aqui consegue testemunhar isso, mas isso é uma grande verdade. Quando você está passando por uma adversidade, por um sofrimento, por uma tribulação, uma aflição, algumas situações que acontecem na tua vida, você acaba descobrindo quem são os amigos, e alguns se afastam, algumas amizades simplesmente acabam, algumas amizades ficam pelo caminho. Há um afastamento de algumas amizades. Então, sim, acontece, peneira as nossas amizades, nos torna mais pacientes, com certeza, nos torna mais pacientes. Como diz o apóstolo Pedro, nos aperfeiçoa, nos fortalece e nos dá fundamento, e nos fundamenta. São as vantagens de nós passarmos por adversidade. Então, por isso que o próprio apóstolo Pedro ele fala, né? Deixa eu pegar esse versículo com você. Pegar aqui, 1 Pedro 2, rapidinho, tá? 1 Pedro. É para completar o que a gente acabou de ver aqui. Capítulo 2. 1 Pedro 2. A gente pega o versículo 19. Porque isto tem a ver com José também, né? Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, o que a gente vai fazer
Quando a gente está passando por adversidade, a gente viu 3 coisas na quarta-feira. Mas vamos pegar mais algumas dicas aqui de como nós devemos agir quando a gente está passando por aquele momento difícil. 1. Converse com Deus. Esse converse com Deus é desabafa mesmo, sabe? Você sabe o que é desabafar? É você colocar diante de Deus tudo, é despejar, irmãos, é falar aquilo que você está sentindo, sendo muito sincero, ainda que você vá falar alguma coisa que você acha que aquilo dali não deveria falar para Deus, porque talvez aquilo dali você não se sente bem, mas é a tua verdade, é a tua sinceridade. Desabafa com Deus, porque muitas pessoas, quando estão passando por esse momento, ficam procurando alguém para desabafar, fica procurando um amigo, fica procurando um parente, fica ligando, procurando uma pessoa para desabafar. Desabafa com Deus mesmo, sabe? Desabafa com Deus. Reafirme a soberania de Deus. Isso ajuda muito, ficar falando e repetindo e crendo. Deus está no controle de tudo. Eu sei que Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele é soberano. Ele sabe o começo e o fim. Ele sabe por que eu estou passando por isso. Ele sabe porque eu precisava passar por isso. Ele sabe o que Ele está me ensinando através disso. Reafirme a soberania de Deus o tempo todo. Deus é soberano. Ele é maior do que a minha dor. Ele é maior do que esse momento aqui. Ele não define a minha comunhão com Deus. O que eu estou passando, a dor que eu estou passando, ela não define a minha comunhão com Deus. Deus é soberano, Ele sabe de tudo e está no controle de tudo. Reafirme a soberania de Deus. Medita, pensa, reflete a respeito da palavra de Deus. Ajuda muito, muito, muito. Não é ler a Bíblia, mas o certo não é ler a Bíblia, irmãos, é meditar na Bíblia. Você sabe que meditar é pensar. Isso é maravilhoso. É você ler uma coisa aqui, você não teve compreensão, mas você fica ali martelando, encucando, e aí depois você vai até Deus e conversa: Deus, o que o Senhor quis falar? Eu não entendi. E você fica com aquilo dali, depois você dá uma volta ali. Meditar. Medita na palavra de Deus, reflete a respeito da palavra de Deus, ajuda demais. Tente juntamente ao Espírito Santo descobrir o propósito de Deus. Junto ali com o Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo, pede para Ele te mostrar qual o propósito, o que você precisa aprender. Até porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido você sai daquela tribulação, daquele deserto. E pergunta, dialoga, conversa, pede para o Espírito Santo para ele te ajudar a entender, a te sensibilizar para entender o propósito de Deus, o que Deus está querendo te ensinar. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo ele vai mostrar, mas ele também pode não mostrar. E se você não compreender, se você chegar ao ponto de dizer: eu não sei porquê, eu não entendo, eu não consigo entender o porquê que eu estou passando, se ainda você não compreender, porque existem coisas que Jesus ele fala, né? Agora não compreendeis, agora vocês não compreendem. Então, se você chegar ao ponto de dizer assim: eu não consigo entender, eu não compreendo, eu não sei por que isso, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que isso aconteceu na minha vida, eu não sei por que chegou a esse ponto, eu não sei. Se você chegar a esse ponto de eu não sei por que, simplesmente não entendo, ainda assim, confia em Deus. O mais importante não é entender, é confiar. E compartilha com alguém de confiança. Isso aqui é relativo. Assim, é importante você ter uma pessoa de confiança para você conversar. Existem situações que você tem que procurar alguém para conversar, até porque se estiver muito pesado e você não estiver aguentando, você precisa de alguém para orar com você. Ou talvez, é aquilo que eu sempre falo para você, né? Aquela questão da mulher sunamita. Você fala para todo mundo que está bem, só fala da tua vida, só fala da tua situação, da tua dor,
se for para uma pessoa de Deus, mas isso não basta não. Se for para uma pessoa de Deus, e se você perceber da parte de Deus que essa pessoa ela tem alguma coisa que não é dela, mas de Deus, da parte de Deus, para entregar para você. Se não for para todo mundo, fala que está tudo bem. Isso aqui é relativo, porque eu gosto muito de Lamentações capítulo 3, versículo 26 ao 28, se não me engano, quando ele fala que aquele que está sofrendo, Deus colocou, é bom que o homem aprenda a sofrer desde jovem. Deus colocou um jugo sobre ele, ou seja, as flechas de Deus atingiu essa pessoa. O sofrimento da parte de Deus alcançou essa pessoa. Deus está disciplinando ela. Pela vontade de Deus ela está sofrendo. Eu gosto, né? Então não sente-se sozinho, calado. A gente já viu, mas vamos lá de novo. Vamos lá, Lamentações capítulo 3. Lamentações 3. Eu particularmente, eu gosto mais desse daqui, eu não sei porquê, né, irmãos? Você não está errado em compartilhar com alguém, conversar com alguém, mas preste atenção numa coisa, cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você conversa. Eu estava meditando sobre a rebelião, a gente estuda isso mais para frente, né? Mas eu estava meditando sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, ele só se rebelou e ele teve mais confiança na atitude dele, porque ele não estava sozinho. Ele teve apoio. E ele teve, se eu não me engano, 150 príncipes, ou seja, as pessoas importantes estavam apoiando Corá. Ele tinha anciões, ele tinha pessoas, muita gente apoiando ele. Muita gente apoiando ele. Então, cuidado, principalmente com pessoas que te apoiam em tudo. Não dá confiança para pessoas que em tudo te apoiam. Eu estava refletindo sobre isso, estou até saindo só um pouquinho da palavra. Ser confrontado não é uma coisa gostosa. Eu falo por experiência própria, não é uma coisa deliciosa não, tá? A última vez que eu fui confrontada foi pela minha irmã que faleceu, a Silvana. E não é uma coisa boa. Foi até sobre essa minha questão de não aceitar cuidados médicos, que eu resisto até quando eu mudar mais. E ela me chamou a atenção duramente ela me chamou a atenção a respeito disso. Ela disse assim: a fé é tua, você não pode usar essa fé para os teus filhos. Por causa da minha filha que adoeceu, e aí eu não queria de jeito nenhum que ela fosse para o médico, e ela me chamou duramente. Eu não gostei, eu não revidei, eu não falei nada, mas lá dentro eu me senti ferida. Como é que ela pode falar desse jeito, levantar a voz comigo, me olhando nos olhos? Não, nós precisamos de pessoas assim, é sério, nós precisamos de pessoas assim. Cuidado com essas pessoas que concordam com você em tudo e que te apoiam em tudo. É muito arriscado, é arriscado você estar passando por uma luta. Isso que está aqui, às vezes eu atribuo muito a luta interior, aquela luta que a gente não fala para ninguém, e às vezes a gente não fala para ninguém porque a gente não sente de falar, não quer falar, a gente sente como se aquela luta é nossa, nós vamos batalhar, nós vamos dobrar o joelho, nós vamos chorar, nós vamos passar um tempo ali recluso, mas é nossa, a gente não quer falar para ninguém. E muitas das vezes, quando você tem ao teu redor pessoas que te apoiam em tudo, às vezes você não está bem, você não está com a tua fé 100%, está com a fé um pouco, em baixa, talvez por alguma situação que você está vivendo, e aí você começa a falar palavras de esmorecimento. É porque eu não estou muito afim de ir para a igreja, porque eu não sei o quê. E aí tem pessoas que te apoiam, assim mesmo, né? Mas não tenha. É bom quando nós temos pessoas, irmão, nós temos que
Temos que buscar Deus. Olha, levanta, se esforça, dê coragem. Até porque você só pode atender alguém que diz assim: não, nós não vamos para a igreja quando ali não tem a palavra de Deus. Se não tem a palavra da verdade, eu te entendo porque você não está com vontade de ir para a igreja. Mas se é por qualquer outro motivo, não, vamos buscar Deus. Ah, mas é porque eu não estou com vontade. Não, ganhar, vai se arrumar, vá para a igreja, não vai ser, crie coragem. Temos que ter esse tipo de pessoa do nosso lado. Então toma muito cuidado com esse negócio de você ter pessoas que te apoiam e que passam a mão na tua cabeça. Não aceita isso não. Então eu particularmente gosto muito disso daqui, né? Que é o 3:26. Não, é o 27. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, ou seja, é bom que o homem aprenda a sofrer desde jovem. É isso que quer dizer o 27. No 28, assim que se solitar e fica em silêncio enquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ou seja, não acontece nada se Deus não quiser. Somos de Deus, então Deus está por detrás. Ou seja, Deus está no controle. 29, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deixa eu comentar sobre isso daqui, né? Então, nós fomos atingidos pela flecha do Senhor, que não está nos ferindo, nos humilhando. Eu já passei por um momento em que eu corri para casa, fechei a porta, sentei no chão do quarto e lá eu fui conversar com Deus e chorar. Eu sou muito a favor disso em algumas lutas, mas o importante é que seja você e Deus, não apenas ficar calado, ficar sofrendo, não, desabafa com Deus, conversa com Deus, chora, coloca a boca no pó, ou seja, dobra o joelho, encosta a testa ali no chão, se humilha na presença de Deus, porque Deus, a misericórdia do Senhor não tem fim. Então, eu sou muito adepta disso, essa questão de você desabafar com alguém, eu considero que é relativo. Tem momentos que você vai sentir no coração de falar com uma pessoa, mas tem momentos que você vai sentir no coração de falar para ninguém. Essa luta é tua, mas ainda que seja tua, seja sincero em desabafar com Deus, em conversar com Deus. Aí a gente finaliza, entenderam, né? Desabafa com Deus, reafirma a soberania de Deus, sempre falar: Deus é soberano, está no controle de tudo, eu sei que Deus está no controle. Tenta juntamente com o Espírito Santo descobrir o propósito de Deus. Se você não descobrir, se você não compreender, ainda assim você confia e compartilha com alguém, se você sentir no coração. Se não sentir, vai para o quarto, fecha o quarto, senta no chão, ou então dobra o joelho, chora ali, você e Deus, se humilha, bota a boca no pó. Você pode ter certeza que a misericórdia de Deus te alcança. Vamos finalizar com Salmos 46. Vamos lá, Salmo 46. Eu ia finalizar com o Salmo da minha vida, que é o Salmo 27. Mas o 46 também fala algo muito, muito forte para a gente. Vamos lá, Salmo 46. Só que esse daqui a gente vai finalizar diferente, tá? Em alta voz, nós vamos ler junto esses 3 versículos. Amados do Senhor, eu espero que você tenha compreendido a mensagem de hoje. Todo mundo vai ser, uma hora ou outra, vai ser atingido pela adversidade. A adversidade chega. Só para dar um exemplo para você, olha no meu caso. As 3 pessoas mais importantes que eu já tive na minha vida, eu tive que enfrentar o luto delas. Foi meu pai, minha mãe e meu marido. Mas eu sei que posso enfrentar isso novamente a qualquer momento. Eu posso sofrer o luto porque eu ainda tenho pessoas que eu amo. E existem outras formas da adversidade bater na minha porta, porque nós não estamos no controle. Não, nós não estamos. E porque nós não estamos no controle, às vezes somos surpreendidos. Acontecem coisas que a gente gostaria que não acontecesse. É um diagnóstico, é uma crise familiar, é uma crise financeira. Então qualquer pessoa está sujeita a passar por isso. Porém, como eu disse, né, que o Salmo 91 e a maioria dos Salmos, como o 27 também, Davi, ele tem uma
uma reafirmação de confiança em Deus. Ele declara de maneira muito firme uma confiança em Deus. Então, a melhor forma da gente passar pelas adversidades da vida é a gente declarar e reafirmar essa nossa confiança em Deus. A igreja toda vai ler o 1, o 2 e o 3, ok? 46, versículo 1, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Qual? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antes de manhã. Tá bom. Depois você lê todo o restante. Ainda que aconteça da terra se mudar, ainda que a pior notícia chegue na nossa casa ou na nossa porta, mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza no dia da angústia. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele é um socorro bem presente. É um socorro bem presente para aqueles que confiam nele. E nós confiamos nele. Feche os teus olhos.